Fala aí, meus caras, tudo bem com vocês? Já beberam água hoje? Tá todo mundo hidratado? Tá todo mundo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, do Fatec pra gente. Nesse vídeo aqui eu quero falar pra vocês de uma das coisas que mais abriu a minha mente, assim, que eu construí nesse tempo estudando para vestibulares, dando aula em cursinho, participando em cursinho e ajudando pessoas. Uma coisa que eu construí e que consolidou muito do que eu acredito hoje e que eu acho que se vocês entenderem vai mudar totalmente o jogo para vocês, que são os três pilares da sua aprovação na FATEC, tá bom? Eu já fiz essa apresentação aqui para outros assuntos, eu já usei essa mesma lógica aqui para aprender Excel, para estudar para o Enem, então para estudar para a FATEC, para estudar matemática, para estudar no fim qualquer coisa que você queira aprender, programação, Python, SQL, qualquer coisa da área de tecnologia, alguma matéria difícil, no fim, isso que eu vou falar para você se aplica em todos esses contextos, tá bom? Então eu já usei essa apresentação em outros contextos, mas eu adaptei ela aqui para falar sobre a FATEC e eu quero falar para vocês sobre o que são esses três pilares da sua aprovação. Beleza? Basicamente, o que eu quero começar falando com vocês? Eu quero que vocês entendam que vocês não sabem estudar. Isso é um pouco contra-intuitivo, porque a gente passa boa parte da nossa vida na escola e a gente, quando alguém pergunta o que você faz na escola, você fala, eu estudo. Então você começa a associar o que você faz na escola com estudar. E de fato, dá para argumentar que você estuda na escola. Naturalmente você vai para a escola e você estuda. Só que o que eu quero dizer aqui é que ninguém na escola nunca te ensinou como estudar. Você só ia lá e fazia o que todo mundo estava fazendo, você fazia o que você achava que fazia sentido intuitivamente, e aí no fim você caía num ciclo que era mais ou menos assim. O professor passava a matéria, e aí tinha uma prova no final do semestre, você, estando acima da média daquela prova, você passava, se estivesse abaixo, você era reprovado. E sempre era esse ciclo, né? Você começa a achar que estudar, no fim, ver um monte de matéria que o professor vai jogando todos os dias, fazer uma prova no final do semestre e pronto, eu estudei aquela matéria. E aí você fica nesse ciclo infinito ali por vários anos, e aí você não para pensar que você nunca teve uma aula, provavelmente, em algumas escolas tem, mas a maioria, principalmente pública, não tem, sobre como é que você estuda, como é que você aprende, não tem uma aula sobre isso. E você vai levando a sua vida achando que você sabe estudar porque você passou muito tempo na escola. E a dura verdade é que você, no fim, não sabe estudar. E você começa a perceber isso, principalmente quando você tem contato com vestibulares. E a FATEC é um caso. Quando você tiver contato com a FATEC, você vai perceber que a FATEC é diferente do ensino médio. Não é um ensino médio, porque não é um professor não vai te passar as matérias durante o ano e chegar lá no fim ele vai te cobrar aquelas matérias. Na FATEC, ele vai te dar um monte de coisa que você tem que aprender, vai chegar lá na prova, pode ser que sim, pode ser que não, caiu alguns conteúdos. Então vai ter conteúdo que você estudou e não caiu, vai ter conteúdo que você não estudou e não caiu, vai ter conteúdo que você não estudou e caiu, vai ter um monte de casos ali diferentes da prova do ensino médio. O professor passa aqueles conteúdos, chega lá no fim e você tem uma prova com os mesmos conteúdos. E essa dinâmica diferente da FATEC faz com que você tenha que adaptar a sua forma de estudo e faz com que o seu estudo tradicional não funcione aqui. Então, se você só seguir a sua lógica de estudo da escola, não vai funcionar. Uma história clássica disso que eu sempre conto que aconteceu comigo foi quando eu prestei a prova da ETEC. Eu era um dos melhores alunos da sala. Eu fui para a prova da ETEC com qual lógica? Eu falei, eu só tiro 9 e 10 aqui na escola. A prova da ETEC vai pedir os conteúdos que eu estudo aqui na escola. Ou seja, eu vou destruir na prova da ETEC, vou acertar quase tudo. Só tiro 9 e 10 aqui, minha lógica é eu nem preciso estudar. Já estou estudando indo para a escola. E aí eu fiz a prova da ETEC e eu acertei das 50, eu acertei 7 questões. E foi aí que eu percebi que o que eu fazia na escola não era o que servia para passar na ETEC. E aí daí que vem essa frase aqui, né, de que FATEC não é o ensino médio, da mesma forma que ETEC não é o ensino médio, o ensino fundamental no caso, é diferente a lógica de estudo para um vestibular, para um concurso público, e a lógica de estudo que você tem na escola. No fim, a escola é muito mais maleável, ela aceita muito mais erros, você não precisa se esforçar tanto na maioria das vezes para passar ali, principalmente escolas públicas, eu sei que algumas escolas são mais puxadas, mas a maioria das pessoas que eu converso aqui no canal, eu sinto que são pessoas que vieram de uma realidade parecida com a minha, que vão de escolas mais simples, ou que não tiveram educação tão boa, e aí no final você chega para estudar para uma prova que é muito mais difícil do que você está acostumado, e você começa a achar que o problema é você. Mas vamos lá. Então, o que a gente precisa para aprender? No fim, a gente vai precisar de três coisas. A primeira dela é o conteúdo. Então, o conteúdo é o que a gente precisa aprender sobre o que estamos estudando, né? Então, pensa aqui no fim. O que é? Para biologia, o conteúdo é, por exemplo, células, você aprender sobre células. Para história, estudar sobre guerras. Para matemática, estudar sobre geometria. Para Excel, é fórmulas, funções, recursos, ferramentas. Então, aqui são diferentes contextos e diferentes matérias e os conteúdos que você precisa aprender. Então o conteúdo é isso, é células, é guerras, é geometria, é fração, é equação, é mitocôndrias, como é que funciona a mitocôndria, esse é o conteúdo que você precisa aprender. E só que só o conteúdo não é o suficiente. Você não vai conseguir aprender só tendo o conteúdo. Se eu te jogar um monte de vídeo no YouTube, você não vai aprender só vendo esse monte de vídeo no YouTube. Se fosse assim, todo mundo passaria na prova.
Então por que que as pessoas não passam na prova? Porque a maioria das pessoas pensa que estudar é só isso, é só esses conteúdos aqui. Mas na verdade tem mais duas outras coisas. A primeira é a técnica, que é a forma certa de você estudar o assunto. Então, dependendo do assunto que você está estudando, você tem que estudar de uma maneira. E aqui tem, por exemplo, o estudo passivo, tem a diferença de estudo passivo e estudo ativo. Aqui tem alguns exemplos. O estudo passivo é você assistir uma aula, ler um livro, você ir grifando, você ler um resumo, ouvir um podcast, ver um filme. Agora, o estudo ativo é você fazer exercício, você escrever um resumo, você fazer um mapa mental, você dar uma aula, também é uma forma de estudo, você resolver um problema real, você fazer um resumo às cegas aqui, que é uma técnica que eu gostava de usar, que você basicamente lê o texto, fecha o livro e tenta de cabeça fazer o resumo, porque geralmente a gente faz o resumo com o livro do lado. Isso não é tão efetivo. Mas enfim, no fim existem técnicas de estudos ativos, passivos, e a melhor técnica vai depender do conteúdo que você está estudando e de você, né, do estudante. Então você sempre tem que ter isso em mente quando você está pensando que você vai aprender. Porque às vezes a gente fica achando que eu vou achar a técnica mágica que vai funcionar e eu vou conseguir aprender tudo. A melhor técnica vai depender do seu contexto, do que funciona melhor para o seu aprendizado, vai depender da matéria que você está estudando, da facilidade, da dificuldade que você tem. Então tudo isso você tem que levar em conta quando você está falando que você vai estudar através de uma técnica. Então a técnica é um ponto super importante. E algumas pessoas até chegam nisso, né? Algumas pessoas veem o conteúdo e falam, não, para eu aprender eu tenho que pesquisar técnicas de estudos, pesquisam técnicas de estudos e elas já têm dois pilares, já estão melhor do que quem tem só o conteúdo. Só que só esses dois não é o suficiente para você conseguir ser aprovado. Você também vai precisar do terceiro pilar, que é a cabeça. E é o que eu chamo de ter maturidade no aprendizado. Por quê? Você precisa entender algumas coisas, e algumas delas são, primeiro, não tem fórmula mágica. Ninguém aprende da noite por dia. Não tem um jeito mágico que eu vou te falar e você vai aprender tudo super rápido e tudo vai ficar fácil. Isso não existe. Eu falei até sobre isso num vídeo passado meu ali, sobre o que vai te fazer reprovar na FATEC, e é justamente essa expectativa que as pessoas têm. Esse lance de expectativa é muito problemático, porque a gente fica achando que tem uma fórmula mágica, que tem gente que sabe muito, que o problema sou eu quando eu não aprendo. Por quê? Porque essa mentalidade de que tem um caminho, um jeito super inteligente de fazer que você vai conseguir aprender tudo da noite pro dia. Isso não existe. Então, a primeira coisa que você tem que gerenciar em termos de cabeça é essa sua expectativa. A segunda coisa, você precisa esvaziar seu copo. E o que eu quero dizer com isso? Quando você vai estudar uma coisa nova, às vezes a gente chega achando que a gente já sabe. Não, eu já sei isso, você não precisa estudar direito. Você tem que chegar com a mente de aprendiz, a mente de, cara, eu não sei isso aqui muito bem, vou revisar, mesmo que eu já tenha estudado no passado, vou olhar com atenção, vou estudar como quem nunca viu isso, porque quando você fica com essa cabeça, você começa a fazer perguntas certas. Se você chega para estudar um tópico, o professor está explicando, você está vendo uma aula, você está lendo um livro, você acha que você já sabe aquilo, você se coloca numa posição acima daquilo. E aí você acaba não perguntando as coisas, não prestando tanta atenção e perdendo a oportunidade de aprender o assunto. Quando você está com a cabeça de aprendiz, a pessoa está falando, você está interessado em entender todos os detalhes, você faz perguntas melhores, você se preocupa em verificar se de fato você está aprendendo ou não. Então essa cabeça de aprendiz é muito importante. E o terceiro ponto é entender o seu papel. E aqui, quando você está estudando, você precisa ter claro que você tem um papel no seu aprendizado. Não tem isso de eu vou usar o método X e vou aprender super rápido e se não der certo, o problema é o método. Claro que um método ruim vai atrapalhar, mas muito disso, é muito do funcionar ou não funcionar, depende de você entender seu papel e você tomar as atitudes que façam sentido para o seu estudo. Beleza? Então, nossa, tô tentando esse método aqui há 2 semanas, não tá vingando. Cara, é seu papel entender que não está funcionando e procurar um método diferente, ou entender por que não está funcionando e adaptar. Não tem como você terceirizar essa decisão, terceirizar essa ação, terceirizar esse cuidado para outra pessoa. Você precisa entender esse seu papel. Beleza? Então esses são os 3 pilares, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, que você precisa para aprender. O primeiro é o conteúdo, então você precisa ter o que você vai estudar, você precisa da técnica, que é saber como você vai estudar, e você precisa da cabeça, que é ter a maturidade no seu aprendizado. Beleza? Entender seu papel ali dentro do processo de estudos. Dito isso, esse aqui é o que eu chamava de método TCC, tá? Porque tem técnica, cabeça e conteúdo, TCC. E falando um pouco mais sobre ele, e sintetizando o que eu falei aqui, são essas as informações, mas tem esse diagrama de Venn aqui que eu gosto muito. Então pensa que aqui tem o conteúdo, aqui tem a técnica, aqui tem a cabeça. O que acontece? Se você tem o conteúdo, mas não tem a técnica, você sabe o que fazer, mas não faz. Porque a pessoa que sabe como estudar e tem o conteúdo, se ela não tiver a cabeça, ela não vai conseguir entrar todos os dias, estudar, entender o papel dela, se esforçar, passar por todo esse processo. Então, se você só tem conteúdo e técnica, você não consegue passar na maioria das vezes. Se você tem cabeça e técnica, você não tem o que aprender. Então, eu tenho uma mentalidade boa, eu sei todas as técnicas de estudo. Mas se você não tem se você não tem o material para você estudar, você não tem uma aula para você estudar, você nunca vai aprender. Então também não adianta. Se você tem a cabeça e o conteúdo, você vai ter muito esforço e pouco resultado.
Não, Léo, eu tenho uma mentalidade boa, minha cabeça, eu entendo meu papel, eu me esforço, eu não vou desistir fácil, legal. Eu sei o conteúdo, legal. Só que você não sabe a técnica. E aí você acaba estudando muito e tendo pouco resultado. Então você precisa dos três aqui. Você precisa desse método TCC, que eu chamo justamente, que é técnica, conteúdo mais cabeça. E aqui eu coloquei até aprendendo Excel na real, mas é que na época eu fiz a apresentação para Excel, por isso que tá até verdinho, mas aqui funciona para FATEC também, por isso que eu estou adaptando. Porque você, usando esse mesmo conceito, você consegue aprender e usar na FATEC. Tanto que eu descobri esse conceito estudando para FATEC. Não foi no Excel, eu apliquei ele no Excel depois, mas eu descobri ele muito estudando para FATEC e para ETEC também. E depois para Federal. Maravilha? Então, aqui a gente tem os 3 pontos finais. E aí vem a pergunta de como é que você aprende, né? Como é que você aprende passar na FATEC. Primeiro, você tem que entender isso que a gente falou aqui, esses conteúdos. Você tem que ter um ciclo de estudo. E qual que é o ciclo de estudo que eu digo? Procura o conteúdo, prepara a sua cabeça para estudar, escolhe a técnica que você vai usar para aprender aquele conteúdo e estuda o conteúdo. Ah, Léo, mas como é que eu vou saber qual é o conteúdo? Você vai fazer várias questões, como eu já falei em outros vídeos. Você vai estudar através de questões, vai descobrir o conteúdo. Uma vez que você descobriu o conteúdo, você fala, caraca, é um conteúdo de história. Então eu vou usar a técnica X. Vou preparar minha cabeça para a história, né? Então, eu tenho facilidade com história, beleza, já vou mais empolgado. Tenho dificuldade, já vou adaptar minha cabeça, pô, eu tenho dificuldade, mas eu tenho que aprender, então já vou com a cabeça preparada. Escolhe qual técnica você vai usar. Putz, aqui eu vou usar a técnica de Feynman para estudar. Você não conhece, dá pra pesquisar no YouTube. Quem não conhece, tem um curso que fala sobre técnica de aprendizado também. Mas enfim, você vai usar essa técnica que você escolheu e aí você vai conseguir, depois de definido esses 3 passos, estudar e aí você vai repetindo esse ciclo aqui. Você vai analisando e repetindo. É o que vai fazer você funcionar. Tá bom? E aí, falando das 3 opções que você tem agora, você tem a opção de não fazer nada, que é a opção de você seguir estudando ou não estudando, deixando, postergando e não tomando ação. Você tem a opção de ir por conta, de fazer tudo isso sozinho. E aqui não vai ter a opção de você ter um curso, tá bom? Eu não tenho um curso que fala de tudo isso hoje. Para não falar, eu tenho esse curso aqui que eu chamo de AAA, né, que é Aprender Não Aprender, que é esse curso aqui, ó. Ele fala dessa parte aqui, ó, dessa parte da técnica. Eu tenho um curso que fala sobre técnicas de estudos, vou deixar ele aqui nos comentários para quem quiser dar uma olhada. E esse curso, sim, ele pode te ajudar nas técnicas, mas os outros pilares, né, os conteúdos e a cabeça, eu vou tentar trazer aqui de graça para vocês no canal, tá bom? Até as técnicas de estudos eu vou tentar trazer algumas aqui. Aqui no curso eu consigo estender mais nas técnicas, a gente fala bastante sobre técnica lá no curso, mas os outros 2 pilares que você vai precisar de conteúdo e cabeça, a gente vai trazer aqui no canal para ir ajudando vocês nesse processo, beleza? Então aqui, o que eu recomendo é, sigam acompanhando o canal, sigam estudando através de questões, parem para refletir sobre isso que eu falei, você não precisa encaixar tudo, nem tudo precisa fazer sentido. O canal aqui tem muito desse ar de eu falar as coisas que eu acredito, eu não tenho uma super preparação antes, eu gosto de falar o que eu acredito de fato, da forma mais simples possível, mais direta, tanto que às vezes eu sou repetitivo, mas tente absorver um pouco disso, e se você achar que faz sentido, pega um curso de aprendizado aqui, o curso do Aprendendo a Aprender, pega para fazer, você vai ver que tem bastante técnica de estudo, mas só isso não vai resolver, você também vai precisar da cabeça, da sua cabeça firme para você conseguir passar pelo processo, no curso a gente fala um pouco disso, e do conteúdo, que tem um pouco aqui no canal, mas tem bastante no YouTube, e eu dou dicas aqui de como usar esses conteúdos no YouTube aqui nos vídeos. Beleza, pessoal? Tentei trazer uma apresentaçãozinha aqui que eu já tinha mais ou menos pronta, acabei não adaptando algumas partes aqui, então me peço desculpa para vocês se não ficou claro em algum momento, fiquem à vontade para perguntar, mas eu espero que ajude vocês. Eu, quando eu estava estudando, gostava muito desses vídeos mais diretos, mais direto ao ponto, falando direto o que a pessoa pensa, e sem muita... eu sempre ficava com a impressão, quando a pessoa fazia muita firula, parecia que ela tinha algum porém, alguma coisa que ela queria por trás. Então aqui eu tento ser o mais transparente possível, justamente porque é o que eu gostava de consumir. Então eu espero que ajude vocês. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Vou ficar super feliz de responder, tento responder todo mundo. O canal está crescendo um pouco, então eu tô demorando um pouco mais para responder, porque é bastante gente. Mas fiquem à vontade para deixar o comentário de vocês. Quem se interessar pelo curso tem o link aqui no comentário fixado também. Qualquer dúvida, fico à disposição. Forte abraço, bebam água e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.